A todos, meus irmãos, na graça do eterno e soberano Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual nos fez ministro do Novo Testamento, da Nova Aliança, do novo e vivo caminho, a qual, através das suas palavras e das suas pregações, em Mateus, Marcos, Lucas e João, ele testificou tudo aquilo que estava escrito a seu respeito através dos profetas. E só assim ele veio nos dar a capacidade a cada dia de entendermos a sua palavra. E quando nós compreendemos as palavras de Jesus, nós nos alegramos, porque ele mesmo fez a promessa que nos daria o seu Espírito Santo, que nos faria lembrar de tudo aquilo que ele fez, de tudo aquilo que ele pregou, de tudo aquilo que ele falou. E assim, quando ele sobe aos céus na sua ascensão, ele nos deixa o único mestre, professor, mediador do novo e vivo caminho, a qual as pessoas, muitas vezes por não estudar as Escrituras, muitas vezes se tornam incapazes de ter a revelação da palavra. Então, meu querido, Deus, a promessa que ele fez, derramar sobre nós a sua graça através do seu Filho, mostrando toda a sua benignidade, misericórdia, amor, compaixão, através do seu sentimento. Assim Jesus Cristo demonstrou tudo aquilo que estava e está e vai permanecer para sempre no coração de Deus, no coração do Pai, a qual ele nos dá o seu entendimento gratuitamente a todos aqueles que têm esse desejo no coração. Então, por isso que Jesus vem e nos fala a respeito do novo e vivo caminho, que nós seríamos regenerados, lavados pela regeneração da sua palavra, que simbolizava o vinho novo, o pão, que é a sua palavra, que ia nos alimentar espiritualmente. Então as Escrituras, quando a gente entende ela espiritualmente, ela vai se definir espiritualmente. Então eu lembro das palavras de Jesus em João 13, que quando ele faz um ato aos seus apóstolos e discípulos que estavam ali presentes com ele, a palavra nos fala assim em João 13. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Porque Jesus Cristo amou eles até o fim? Porque ele foi
até o final na missão que o Pai lhe deu, carregando aquela cruz, sem murmuração, sem reclamação, sem desistir, sendo cuspido, chicoteado, empurrado, levando murro, pontapés, tudo em prol de mostrar a misericórdia de Deus para nos dar a salvação. Então Jesus Cristo começa a instruir os seus discípulos. Em João 13, no seu verso 2 fala assim: e acabado a ceia, tendo já o diabo, veja bem, Jesus Cristo acaba a ceia, instrui os seus discípulos, mas o diabo estava ali. Porque o diabo já tinha posto no coração de um deles, de Judas, para o trair Jesus, para o entregar. E assim, vendendo o próprio Jesus por 30 moedas, que simboliza os 30 anos que Jesus Cristo viveu aprendendo a respeito das leis dos homens, mesmo ele sendo conhecedor, Jesus Cristo, com toda a sua humildade e simplicidade, ele ficou ali no templo, ia para o templo, depois existiam suas funções humanas, como a palavra fala que ele era carpinteiro e também construía móveis para dar o sustento assim da família. Então Jesus Cristo trabalhou também, meu querido. E a palavra fala que em tudo ele foi tentado. Em tudo ele foi tentado. Com os contradizentes, pelos judeus, pelos fariseus, pelos escribas, até pelos seus próprios familiares. Jesus Cristo foi tentado pelos seus próprios irmãos segundo a carne. Mas a palavra fala que Jesus Cristo ele sendo Deus, ele não teve por usurpação de ser igual a Deus. Mas tudo que ele via e olhava para o homem, para o ser humano, era tudo pelo Espírito. Ele discernia as pessoas espiritualmente. No entanto, que ele sabia o que estava dentro do homem, mesmo antes do homem abrir a sua boca. E sabe até hoje. Então, meu querido, quando Jesus começa a lavar os pés dos seus discípulos, pés é figura, não é os pés que nós calçamos, sandálias, tênis, sapatos. Não, pés é o entendimento. Lâmpadas para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, versículo 105. Está escrito. E no versículo 2 de João 3 nos fala assim: e acabado a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse. Então muitas vezes todo traidor, ele está no meio do povo de Deus. Muitas vezes todo traidor, ele está ouvindo. Ele vai nos cultos, ele ora, mas num tempo oportuno ele vai se manifestar. Porque a palavra fala que não vai suportar mais a sã doutrina. As palavras de Jesus Cristo, que são espírito e vida. Então, meu querido,
Nós temos que ter muito cuidado naquelas pessoas ou nas pessoas que estão em nossa volta, que dizem ser irmão, mas muitas vezes, tendo a oportunidade, ficam apunhalando as pessoas pelas costas, ou falando mal pelas costas, apontando pelas costas. E assim vão perdendo o senso, o tino, deixando a graça de Cristo, e assim elas mesmas vão se condenando a si mesmas, porque a palavra fala que pelas nossas palavras seremos justificados e pelas nossas palavras seremos condenados. Porque Deus, o Deus que eu prego, o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele não te condena. Ele não veio para te condenar, Ele veio para te salvar. Ele veio para te buscar no meio de uma geração perversa e corrompida, a qual o inimigo já tinha introduzido os seus desde o princípio. E assim tentando desvincular ou desviar as pessoas que foram compradas pelo sangue de Jesus, assim reconhecendo o seu sacrifício e renunciando às coisas que por vergonha se ocultam e deixando toda a obra da velha criatura, do nosso velho ser, do nosso velho homem. O inimigo da nossa alma, ele vai lutar até o fim também, para tentar desviar o foco dos verdadeiros cristãos, dos verdadeiros adoradores, dos verdadeiros que têm o desejo de buscar no tempo oportuno, e o tempo oportuno é hoje. Todos os dias é o tempo oportuno de buscarmos a Deus e termos Ele dentro do nosso ser. Então Jesus Cristo fala assim, e Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que haviam saído de Deus e que ia para Deus. Então todas as coisas estão na mão de Jesus. Não adianta as pessoas pedir para Deus A, B, C, D, criar nomes, nomear nomes, como está lá em Efésios capítulo 1, no seu verso 10, se não estou enganado, que outros nomes que se dão, que se colocam ao nome de Deus, são nomeados pelos homens. E assim, como Jesus Cristo falou em João 10, 30, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Não é 2, nem 3, nem 4, nem 5, nem 6, nem 10 não, meu querido. Jesus, o Pai é um. Então, Jesus Cristo revelou o Pai, revelou as atitudes do Pai, a bondade do Pai, o amor do Pai, o nome do Pai. Jesus Cristo revelou. Então não adianta o ser humano querer clamar outro nome, porque jamais Deus vai dar a glória dele para ninguém, ou para outro nome que não seja o nome de Jesus Cristo. Então quando Jesus fala para eles, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia e tirou as vestes. Levantou-se da ceia e tirou as suas vestes. E tomando a toalha, cingiu os olhos do vosso entendimento, na preparação do evangelho da paz. Depois pôs água numa bacia, que figura o evangelho, a palavra. Bacia é um depósito figurativo, a qual está depositado o conhecimento de Deus dentro do homem. Levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água em uma bacia
e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. E aproximando-se, pois, de Simão Pedro, que ele disse: Senhor, tu lavas-me a mim, os meus pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Vocês vão saber as aflições, as angústias, as perseguições, as calúnias, as injúrias, as informações que vocês vão passar. Por isso que eu já estou lavando o entendimento de vocês, dando conhecimento de tudo aquilo que viria a acontecer nas vossas vidas. Então por isso que eu estou fortalecendo vocês com minha água, com minha palavra, com meu evangelho, com meu entendimento, para que vocês, quando passarem por essas aflições, vocês vão se lembrar que eu já preparei vocês. Então, meu querido, aproximando-se, pois, de Simão Pedro, que ele disse: Senhor, tu lavas-me os meus pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe, pois, Pedro: olha, escuta bem, presta atenção, o que isso se explica dentro das igrejas. Infelizmente, meu querido, as pessoas querem ler a palavra somente no literal e não enxergar o que está atrás das palavras, no espiritual, com entendimento, com discernimento, com conhecimento, com a ciência do Deus vivo, que a honra é dele, a glória é dele, o poder é dele. Por isso que eu louvo ao meu Deus por toda a ciência e sabedoria que ele tem derramado, pela misericórdia na minha vida. Porque eu sou um miserável pecador, mas eu tenho sede de Deus, da sua palavra, do seu conhecimento, para engrandecer o seu nome. Então, meu querido, disse-lhe, pois, Pedro, versículo 8, nunca me lavarás os pés. Presta atenção. Presta atenção. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Olha só, se eu não te lavar, não tem parte comigo. Se eu não te ensinar o padecimento, Pedro, tu não vai ter parte comigo. Então Pedro, no versículo 9, disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Olha só. Então quando Pedro entende, ele fala: não só os meus pés, mas as mãos e a cabeça. Lava-me por completo. Purifica-me por completo. Preenche-me as minhas mãos, que onde eu tocar haja cura, libertação, transformação. E na minha cabeça esteja o teu entendimento, a tua palavra, o teu conhecimento. Então veja o que Jesus Cristo responde para Pedro. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado, quer dizer que Pedro tinha tomado banho. Presta atenção, meu querido, eu regozijo com essas coisas, com essas revelações que vêm de Deus pelo Espírito Santo. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, o entendimento, para obter o conhecimento da palavra e saber das coisas que irão acontecer, que viriam a acontecer, que estão acontecendo. Pois no mais todos está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque Judas nunca recebeu os conselhos de Jesus, andava com ele, fez os milagres com ele, mas sempre ele deixava o diabo, a serpente,
entrar na sua mente, no entanto que ele roubava aquilo que era depositado, as ofertas, para ajudar os pobres. Então por isso que Jesus que fala, nem todos estáis limpos. Porque bem sabia ele quem havia de trair, por isso disse, nem todos estáis limpos. Depois que ele lavou os pés e tomou as suas vestes, se revestiu novamente da sua autoridade, do seu conhecimento, do seu poder, da sua armadura, porque ele tirou as vestes para vestir os seus discípulos, seus apóstolos. Depois que ele lavou os pés e tomou as suas vestes, se assentou-se outra vez à mesa e disse-lhe, entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestres e senhor e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vossos entendimentos, escutei vossos pecados, se eu sendo mestre escutei os vossos defeitos, as vossas falhas, e assim lavei os vossos pés, edificando, alicerçando, firmando em mim, que sou a rocha. Se vós me chamais de mestre, Senhor, bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés um dos outros. Vocês devem edificar um aos outros com a minha palavra, com tudo que aprendeis de mim, com tudo aquilo que eu vos ensinei, que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós também vencerá. Então, a palavra de Jesus, que é o novo e vivo caminho, a nova aliança, o novo testamento, ele vem mostrar para os seus discípulos, a qual entenderam a sua linguagem, que muitos não entendem a linguagem de Jesus até hoje, e assim foram edificando um ao outro, dando ânimo um ao outro, firmando um ao outro, amando um ao outro, mesmo com seus defeitos e falhas. Os apóstolos de Jesus com seus discípulos sempre ensinavam aos irmãos da igreja o que era correto, justo, certo, verdadeiro, transparente, sincero, para que cada um pudesse viver. E assim a palavra está nos ensinando a cada dia, nos aperfeiçoando a cada dia, quando nós deixamos a palavra entrar e renunciamos às coisas e às concupiscências mundanas, que está tirando muitos da presença de Deus, as concupiscências mundanas, os desejos mundanos. E muitas pessoas estão negando a Cristo com suas atitudes e com seus atos, pisando novamente no seu sangue, deixando a sua cruz, e assim se afundando nos preceitos e conceitos deste mundo, a qual jaz o maligno, a qual está a serpente, o diabo, que engana todo mundo. Então, meu querido, meu irmão, minha irmã, nós temos que aprender que quando Jesus Cristo ele vem instruir os seus apóstolos, tirando eles da velha aliança,
do velho caminho, tirando eles do erro, da operação do erro, da mão dos homens que foram conduzidos pela lei, endurecendo assim a sua cerviz, e nem entrando no reino dos céus, nem deixando entrar aqueles que querem entrar. Por isso que Jesus Cristo chamou aqueles homens de escribas e fariseus hipócritas. Vós mostrais só a aparência, mas eu conheço o interior de cada um de vocês. Vós sois víboras, serpentes, que querem tirar aquilo que o Pai me instruiu para ensinar das pessoas que estão sendo levadas por vocês a endurecer o coração, e vocês estão tornando elas filhos do inferno 2 vezes. Assim Jesus Cristo falou em Mateus 23, meu querido, meu irmão, minha irmã. Então, quando Jesus Cristo fala, instrui os seus apóstolos, e Paulo foi um dos últimos que foi instruído por Jesus, ele entende a realidade do Velho Testamento. Não que eu não acredito, meu querido. Sim, eu acredito, mas com discernimento, com conhecimento, para saber como Deus falou, por quem falou e como falou, e para quem Ele falou, que não foi a todos ali, porque se em Hebreus 1 nos fala que Deus, tendo Deus antigamente falado de muitas maneiras, e muitas vezes aos pais pelos profetas, nos falou nesses últimos dias pelo Filho. Então toda a realidade de Deus, do Pai, excelso, supremo, está no Filho, está em Jesus, que o revelou. Então quando Paulo fala assim, em 2 Coríntios capítulo 3, 6, ele nos fala assim, o qual nos fez também capazes de sermos ministros do Novo Testamento, não da letra. Então onde é que está a letra, meu querido? Em tábua de pedras, cravadas. A letra é a lei que foi dada lá no Monte Sinai, que endureceu a cerviz daqueles que a ouviram, e assim foram endurecidas, porque quando chega a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, para nos livrar da lei do pecado e da morte. Então 2 Coríntios 3, 6 nos fala, qual nos fez capazes de sermos ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Então, meu querido, quando Paulo nos fala esta realidade, Jesus Cristo também mostra aqui, olha. Jesus Cristo já tinha falado, por isso que Paulo entendeu. Os apóstolos entenderam que tinha que seguir em frente, olhar para frente, para o autor e consumador da fé, viver a nova aliança. E Jesus Cristo já tinha instruído eles. Presta atenção aqui em Lucas 5, no seu verso 36. Vou ler a partir do verso 36. Disse-lhes também uma parábola. Veja que Jesus Cristo falava por parábola. E o que é parábola? Eu busco o significado das palavras, meu querido. Então, parábola é uma narração alegórica no qual o conjunto dos elementos invoca outra realidade de ordem superior.
Então a parábola, ela vai trazer os elementos para nos dar o conhecimento do que é aquilo superior, que é do alto, que é de cima, que é da Nova Jerusalém celestial, que só através da fé, que é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera, nós podemos enxergar esta realidade. Então Jesus nos fala assim em Lucas 5,36, disse-lhe também uma parábola: ninguém tira um pedaço de uma veste nova para cozer em vestes velhas. Olha o que é que Jesus está falando, é parábola. Isso é para quê? Para você entender. Disse-lhe também uma parábola: ninguém tira um pedaço de uma veste nova para cozer em vestes velhas, em vestes velhas, em vestes velhas. Pois quem romperá a nova, o remendo não condiz com as vestes velhas. O remendo não condiz com as vestes velhas. Ninguém põe vinho novo. Vinho novo é o Evangelho. Vinho novo não é o vinho que se bebe. Aqui Jesus estava falando parábola. Uma narração alegórica. É mistério. Parábola é mistério. É enigma. É para você discernir. E só o Espírito Santo traz essa revelação, esse conhecimento, meu querido. Ninguém põe vinho novo em odres velho. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres e tornar-se o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve ser posto em outros novos, ambos juntamente se conservarão. Ambos se conservarão no conhecimento, no entendimento, no discernimento, na sabedoria. Agora presta atenção o que é que Jesus Cristo fala aqui no livro de Lucas 5,39. Ninguém tendo bebido velho, quer logo o novo, porque diz, melhor é o velho. Então, o novo é o grego, o velho está no hebraico. E como Pedro fala lá em 2 Pedro 1,19, que nós temos que estar atento como uma luz que ilumina um lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva resplandeça em vosso coração. O dia é Jesus. O dia é Jesus. A estrela da alva é Jesus. Então um lugar escuro, peça discernimento para o Espírito Santo, que ele vai te ensinar, meu querido. Então por isso que Paulo fala: se o ministério da morte, quer dizer que tinha um ministério da morte, que foi cravado com letras em pedras. Então não era o ministério da salvação, era o ministério da morte, da condenação, da separação, da divisão do homem para com Deus. Veio em glória de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da sua glória e do seu rosto, que era transitório, passageiro e acabar, era desvanecente, não ia ter mais sentido nenhum. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado, não foi santificado, não foi purificado, porque lá era sangue de touros e de bodes.
E Deus não aceitou. Está lá em Jeremias 7, 21 e 22. Leia com atenção. Que todos os holocaustos e sacrifícios, sangue de touros e de bodes, Deus não recebeu. Deus não aceitou. E quem era que recebia? Quem era que aceitava? Quem era que conduzia e induzia o homem a fazer esses sacrifícios? Numa outra oportunidade eu vou estar te falando a esse respeito, meu querido. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos muita de ousadia no falar. Tem que ter ousadia, intrepidez, coragem para falar essas coisas. Tem que ter aliança, tem que ter a força do Espírito Santo, a cobertura da armadura de Deus para falar dessas coisas, meu querido. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Agora vem o mistério da palavra, a revelação, meu querido. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por se levantar na lição do Velho Testamento, a qual foi por Cristo abolido. Não foi o pastor Maurício que aboliu, não. Não foi Paulo, nem Pedro, nem Tiago, nem João, nem Mateus, não. Foi Jesus. Então quando você volta lá na velha aliança, sem entendimento, sem conhecimento, é posto um véu e o seu coração endurece. Porque lá só é ira, vingança, é matança, é reino tomado à força. Então, meu querido, não é vinho novo em outro velha, não. Não é remendo novo em pano velho, não. Então beba do novo e viva do novo, para você poder saber onde Deus estava e onde Ele não estava, porque Ele falava com quem Ele não falava. E que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce consolação do Espírito Santo, e a doce comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja em sua família, na sua vida, na minha vida, para a graça do Deus vivo. E eu vou estar falando acerca, no próximo vídeo, a respeito dos holocaustos e sacrifícios, para que você possa entender. Em nome de Jesus, amém.